E a família, Rê? Vamos falar um pouquinho do familiar, né? Porque eu acho que assim, o familiar tem um papel essencial, mas ele precisa estar preparado. Ele também precisa ter um cuidado para ele, né? Você sabe que a gente acabou de fazer um trabalho muito bacana com pacientes oncológicos e seus familiares, e uma coisa que me surpreendeu muito, muito, porque fizemos um grupo que estava muito próximo, então as pessoas conseguiam falar a respeito de si, o quanto as pessoas que acompanham um paciente estão onerados, né? Muitas vezes se exige de quem acompanha uma força que às vezes não se exige de um paciente, né? Embora tem que dar conta, né? O paciente já tem que dar conta, o familiar tem que dar conta muito mais ainda, dele, do paciente, de levá-lo a todos os procedimentos que ele precisa frequentar, e de conseguir formas alternativas dela comer ou de não comer. Eu conversei com 2 maridos nesse último trabalho, gente muito preocupada e dolorida porque alguém querido está adoecido, né? Quer dizer, bom, eu acho que a gente, isso é uma coisa bacana. A gente começou a abrir, você falou uma palavra aí no meio que eu gosto muito dela, inclusão. Eu gosto dela para agora, para o mundo, para a modernidade, para a pós-modernidade, né? Assim, eu acho que a gente só vai caminhar para melhores caminhos, incluindo, abrindo o olho para outras dores, né? São muitas as que a gente enfrenta. E o familiar não sofre daquela doença em especial, mas sofre de uma doença paralela, de uma co-doença, que às vezes precisa de muito trabalho para se olhar para ela, porque se olha para isso, acho que a gente tem uma organização social que olha para a doença em si, porque a gente trabalha no que é recuperativo, então a gente não trabalha no que é preventivo. Ainda não é assim que se trabalha na saúde, embora a gente está brigando para que o olhar estenda. Mas na recuperação se cuida de quem está, ou não é de quem vai ficar, ou quem ainda não é, ou quem ainda pode ser. Na recuperação se cuida de quem está doente. E, portanto, todo olhar é para quem está com a doença. Se você não está com ela diretamente, você fica num plano diferenciado. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano, sei lá qual ele. Mas não se vê uma doença que corre silenciosamente, se entristece silenciosamente, se deprime silenciosamente, se exaure. O estresse é hoje uma doença que a gente sabe que onera o metabolismo humano e faz com que gera um campo fértil para outras doenças, né? Então, um espaço para cuidadores informais, né, para os cuidadores de câncer da família, ou a família nuclear, ou a família social, que aí é uma outra coisa bacana, que também é um conceito bacana associado ao câncer. Acho que é legal a gente falar disso, né? Você sabe que eu adoro falar, porque para mim foi uma das coisas mais importantes da minha vida, né? Descobrir que existem outras pessoas que a gente inclui na família por escolhas diferenciadas, que não o vínculo biológico, Essa né? seria a nossa família social. É o que a gente chama de família social, nossos amigos, os participantes da nossa vida, que às vezes estão vizinhas, né? Eu trabalhei no hospital especializado em oncologia, que muitas vizinhas tinham uma qualidade de cuidado com amigas vizinhas, que era alguma coisa absolutamente importante, parte do tratamento daquela pessoa, porque era um acompanhamento sem saber, talvez intuitivo até, mas de uma qualidade impressionante, não é? Então a gente tem amigos, felizmente a gente tem amigos nesta vida, tem pessoas parceiras, às vezes colega de trabalho, né? Eu já cheguei a pegar também pessoas que eram acompanhadas por colegas de trabalho que solidariamente resolveram acompanhar uma pessoa numa doença, e isso tem a mesma qualidade, às vezes mais ainda, do que da família nuclear. Mais ainda, eu não estou dizendo que é por causa do lugar onde se está, mas por causa da mobilidade, da mobilização que se faz internamente, afetivamente, emocionalmente, quando alguém adoece. Às vezes alguém não aguenta e outra pessoa aguenta melhor tratar de uma determinada coisa, né? A gente consegue pensar em
Sei que é perigoso falar em regrinhas, né? Mas assim, vamos pensar em algumas orientações para o familiar? Vamos. Eu acho que algumas coisas a gente pode falar assim. Eu acho que a gente pode falar primeiro, né? Olhe para si. Não importa como conseguir, é preciso conseguir um horário para si mesmo. É muito importante ter outras coisas para fazer, além de cuidar daquele que é adoecido. A gente precisa ir ao cinema. A vida é boa. Tem coisas nela de muita qualidade que podem nos alimentar para horas que a gente precisa de um suporte em especial. Então é preciso de um horáriozinho para se fazer alguma coisa que se goste, mesmo que seja um deleite pequenininho, né? Eu gosto de tomar um cappuccino, eu vivo falando isso. Eu conto, né? esse seu presente em todos os lugares que eu vou. Eu falo, tem uma amiga minha que se dá um presente quase todos os dias. Que é um cappuccino da Copenhague. Não pode falar a marca? Pode. Aqui a gente pode. Eu gosto, não é qualquer um, né? A gente tem que pensar que é aquele que vai dar aquele prazerzinho quando a gente está fazendo, né? Pequenos, que você não precisa fazer grande movimento, nem juntar dinheiro a sua vida inteira para poder comprar uma determinada coisa, mas pequenos agrados do dia a dia, né? Estresse é uma coisa que nenhum de nós tem como evitar. O que a gente pode fazer é escolher formas mais apropriadas de enfrentar o estresse, né? Então, achar jeitos mais eficazes, mais eficientes de enfrentar situações estressantes. Pedir ajuda, gritar por ajuda. Às vezes aquele dia não dá, naquele dia não dá para fazer nada. Não, aquele dia de ficar consigo e pedir para alguém, olha, nunca te pedi isso, mas pode quebrar meu galho? Hoje a minha filha, minha mulher precisa ir à quimioterapia e eu não posso ir com ela. Você pode hoje ir, revezar papéis, né, dentro da família, porque daí uma carga pode ficar menos pesada, claro. Não é? Você se recupera, no dia seguinte você está com mais energia, pode estar junto, né? Pode estar mais presente, pode estar, né, realmente mais inteiro, que eu acho que é uma coisa super importante, né? Eu costumo dizer muito assim, que é um momento que precisa aprender a pedir ajuda, né? Que é uma coisa que a gente também precisa aprender, né? E às vezes eles não se dão o direito, né? Não, eu tenho que aguentar essa conversa de, né, eu não posso chorar, ela não pode me ver chorando. Choro não mata ninguém, nem a quem chora, nem a quem suporta. Pelo contrário, eu digo que o choro cria intimidade, né? E que a intimidade cria a nossa ligação com o mundo, e aí o mundo inteiro está ao nosso alcance, o mundo inteiro está ao nosso favor, não é? Então, chorar juntos não vai matar ninguém, nenhum paciente, né? Eu já ouvi de paciente assim, mas e se, né, eu não sei se eu vou fazer a visita ou não, porque vai que eu vou lá e eu tenho vontade de chorar, né? A gente não sabe o que fazer com isso, né? E assim, o que me preocupa é que isso às vezes paralisa as pessoas, impede de estar próximo, porque você não sabe como lidar com o próprio sentimento, né? Eu estava pensando nisso, né, Lu? Hoje uma das coisas, você sabe que isso, você fala sobre isso, mas uma coisa importante é comunicação, não é? Quer dizer, um não fala, o outro entende aquilo que o outro não fala e vira uma confusão danada. Trava, não é? Eu não vou porque não quero falar alguma coisa que doa mais em você. A intenção é ótima. Mas aí o outro acha que você não vai porque você não quer saber como ela está, então você não está preocupado. E a história vira uma outra, a realidade paralela, né? Às vezes eu tenho, gente, a semana passada estava conversando com uma paciente que não é paciente oncológica, mas que estava me falando sobre uma amiga que está com câncer. E ela dizendo assim, Regina, eu não vou, não tenho o que falar. A gente, quando não tem o que falar, senta pertinho, né? A gente, fica em silêncio. Fica em silêncio. O silêncio é uma das formas de acompanhar alguém também, né? Parece que acompanhar alguém necessita ação vista, assim, efetiva, uma ação que apareça, né? Concreta, isso, né? Isso é a exigência de uma sociedade extrovertida, né? Que acha que tudo que é bom é aparente. Existem coisas que não são aparentes, mas que são absolutamente efetivas, como, por exemplo, ficar em silêncio juntas, né? Eu gosto muito de pegar na mão, né? Ficar pertinho. Aliás, pegar na mão é bom sempre, né? A gente não precisa estar doente, não é? Quer dizer, nós nascemos
nascemos com toque, né? A gente nasceu sendo tocada, a primeira coisa que a gente viveu. E a gente vai crescendo e vai se colocando em lugares onde isso fica mais distante. Os adultos, a gente quando adora brincar com criança por causa disso, pode, né? Porque pode, e a gente fica tá ali. liberado, é verdade, é verdade.